Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos. E gostaríamos de voltar a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 16 de outubro de 2021, gostaríamos de conversar um pouco sobre a possessão obsessiva, a possessão demoníaca na linguagem das igrejas. Mas não é demoníaca, não é diabólica, é uma manifestação de espíritos rancorosos, vingativos, que se vingam de suas vítimas, vítimas de existências passadas. Eles foram vítimas e agora essas vítimas estão reencarnadas e eles perseguem do outro lado, mas não são o demônio, não são o diabo, porque Deus não criou o diabo nem criou o demônio, são espíritos de sua criação, alma dos homens que viveram aqui na Terra e que andaram mal em seus relacionamentos uns com os outros. Aí houve morte, crime, perversidade, e passam para o mundo espiritual nesse estado de espírito, de rancor, de ódio. Aí de lá eles perseguem os que estão aqui, porque os que estão aqui, que praticaram crime com ele em outras encarnações, voltaram primeiro, e eles estão no mundo espiritual e perseguem, criam as loucuras, as obsessões de uma forma geral, e isso existe desde o começo da humanidade. Não é uma invenção espírita, não é uma criação do espiritismo, nem é uma criação dos espíritos autores da codificação espírita, autores do espiritismo, são os espíritos superiores. Sempre existiram as obsessões em forma de subjugação e em forma de possessão, porque os espíritos sempre exerceram influência sobre os homens. As duas humanidades, uma é desencarnada e a outra é reencarnada, que somos nós. Elas duas se confundem. Uma exerce influência sobre a outra. Os de lá exercem influência sobre os de cá, e os de cá também nós exercemos influência sobre os de lá. É uma, além de ser uma simbiose, é uma recíproca de influência dos dois no mundo. Um é invisível e o outro é visível, que somos nós. Mas sempre existiu. E segundo Allan Kardec, em seus estudos, os espíritos maus, eles são inimigos invisíveis. Eles são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se supunha sua ação, porque eles são invisíveis. E as criaturas que estão aqui no mundo, que devem a eles de outras encarnações, que fizeram vítimas dele em outras encarnações, que hoje estão reencarnados aqui na Terra, estão se vingando. Mas foram homens também, são almas de homens que viveram aqui na Terra, como nós acabamos de dizer. E eles são perigosos porque são invisíveis. E o que eles gostam é de estarem perseguindo a mim, a você e a quem deve a eles estão se vingando, e é uma boa para eles quando nós ignoramos essa ação, não aceitamos, ou então às vezes aceitamos como demônio. Eles gostam também, porque eles sabem que não são demônios e agem melhor sobre nós, porque nós não queremos saber ou ignoramos. Aí eles agem melhor, e são eles que geram loucuras em suas vítimas aqui na Terra, são eles que geram as obsessões em geral,
camufladas com o nome de depressão, ansiedade doentia, paranoia, psicopatia, esquizofrenia, ataques epilépticos, epilepsia e todo esse tipo de doença nervosa ou doenças mentais consta dos evangelhos. Jesus curando todos aqueles que lhe eram trazidos para tratamento espiritual. Jesus tratou a todos. Inclusive um jovem que fala o evangelho, tinha o louco de Cafarnaum, o louco de Betsaida, o louco que andava, que dormia nas pedras, que Jesus, ao se aproximar, e então mandou que eles se afastassem, e eles responderam. Jesus perguntou: quem sois? E os espíritos, numa só voz, responderam através do médium desequilibrado: nós somos uma legião. Está no Evangelho, e existem muitos outros casos dessa natureza. Inclusive, Maria Madalena era assediada por 7 espíritos viciados na sexualidade. E Jesus tratou, curou. São os casos de obsessão. A obsessão, no estudo da ciência espírita, através de Allan Kardec, a obsessão é classificada como obsessão simples, que todos nós temos, mas sabemos administrar. Não estamos internados como loucos. Somos influenciados pelos espíritos. É a obsessão simples. Vem depois a mais grave, que se chama subjugação. É a mais grave. Depois vem o que é a fascinação, que é mais grave também, vai aumentando. E por último vem a possessão. A possessão, às vezes, é de uma multidão de espíritos que fazem um condomínio, um domínio de muitos, na mente do louco, na mente daquele que é tido aqui na Terra como portador de múltiplas personalidades. Ora está de um jeito, ora está do outro, ora se comporta de uma forma, mais tarde se comporta de outra forma. São múltiplas personalidades em uma cabeça só. Tudo isso é provocado pelos espíritos, nessa obsessão mais grave que se chama a possessão. E Allan Kardec, então, analisando essa parte, ele diz aqui: os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se supunha sua ação. Aí vem o Espiritismo, para quê? O Espiritismo colocando-os a descoberto, colocando os espíritos maus a descoberto como causas das doenças nervosas das criaturas. Aí diz: vem revelar ao mundo uma nova causa a certos males da humanidade. O Espiritismo veio revelar através de quem? Dos médiuns. Os médiuns recebem os espíritos. E a maioria desses espíritos são maus, perversos, perseguidores, que causam as obsessões em forma de doenças nervosas, como acabamos de dizer. Paranoia, conforme dissemos, depressões, bipolaridades, manias, espíritos criminosos, provocam crimes, provocam suicídios nas pessoas. Então há todo um composto de espíritos desencarnados fazendo mal aos homens aqui na Terra, mas não são o Satanás, como as igrejas falam, não são os demônios, são as almas do homem mal, perverso, que viveram aqui na Terra. Isso é o que o Espiritismo nos explica. E coloca esses espíritos expostos, mostrando que são eles que estão criando, são os causadores das doenças, da maioria das doenças psíquicas, nervosas, de que sofre a humanidade. Está aqui dizendo Allan Kardec, pelas pesquisas com os próprios espíritos. Aí ele diz: o Espiritismo, colocando-os a descoberto, vem revelar uma nova causa a certos males da humanidade,
conhecida a causa, que são os espíritos obsessores, não se procurará mais combater o mal por meios que se sabe daqui em diante inúteis, procurar-se-á os mais eficazes. Ora, que é que fez descobrir essa causa? O que foi que surgiu para descobrir essas causas que são espirituais? A mediunidade, os médiuns. A mediunidade é uma das grandes forças da natureza, que não foi o espiritismo que criou, existe desde o começo da humanidade. A mediunidade é através da mediunidade, diz Kardec, que esses inimigos invisíveis, ocultos, traiçoeiros, eles traíram a sua presença através dos médios. Aí diz mais, ela fez por eles, a mediunidade, o que o microscópio fez pelo infinitamente pequeno. Foi que o microscópio fez, descobriu as bactérias. Quem descobriu? Um cientista, um grande cientista lá na França, um microbiologista, através de um microscópio. Então, o microscópio, esse aparelho científico, está para os micróbios, como os médiums ou a mediunidade está para revelar os espíritos obsessores, inimigos da humanidade. Não são demônios, não são. São espíritos maus, que depois se tornarão bons pelas sucessivas reencarnações. Eles apenas estão se vingando das suas vítimas, que pode ser eu, que pode ser vocês que estão nos ouvindo e que pode ser qualquer pessoa. Mas o Espiritismo descobre as causas e mostra ao mesmo tempo a forma de tratar, de curar com a sua medicina. Aí diz mais Kardec, o Espiritismo não atraiu absolutamente os maus espíritos, nem criou. O Espiritismo apenas os revelou. O Espiritismo. E deu os meios para paralisar a ação dos maus espíritos. Através de quê? Da possessão. Através de quê? Das obsessões. Através de quê? Das subjugações desses espíritos, as criaturas humanas, que muitas delas são internadas como loucas, mas não são loucas, são apenas influenciadas por esses espíritos doentes. E o Espiritismo, então, deu meios para paralisar e curar essa ação, e por conseguinte afastar esses espíritos. Ele, o Espiritismo, não trouxe, portanto, absolutamente o mal, já que o mal das obsessões sempre existiu aqui na Terra, em todos os tempos. O Espiritismo traz, ao contrário, o remédio, traz a medicina para este mal, mostrando-lhe a causa. E uma vez conhecida a causa, a ação do mundo invisível ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos. E a ciência, representada pela psiquiatria, pela psicologia, enriquecida por essa nova lei, se buscasse o auxílio do Espiritismo, não é? Aí veria a ciência, pela psicologia, pela medicina, abrir-se diante dela novos horizontes. Quando ela aí chegará? Quando a medicina vai buscar o auxílio do Espiritismo para curar os loucos, os psicopatas, através da medicina do próprio Espiritismo, através do Evangelho, através da doutrinação a esses espíritos, educando esses espíritos para se afastarem dos doentes e restituírem a saúde mental aos obsidiados, a esses doentes de obsessão. Então o Espiritismo se tornou o benfeitor da humanidade, revelando essas causas que são os espíritos do mal. E qual é a cura? É o Espiritismo na sua medicina, usando o Evangelho, que trata dos casos de obsessão. E esses casos de obsessão nunca poderão ser curados pela psicologia, nem pela psiquiatria, nem pela própria medicina. Por quê? Porque remédio de farmácia não cura
doença do espírito, não cura a obsessão. O que cura é o evangelho, é o passe mediúnico e a doutrinação a esses espíritos. Está aí a medicina do espiritismo para a cura das obsessões de uma forma geral e das possessões obsessivas. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim nos permitir. Muita paz.